Alô galerinha, você geração concurseira que nos acompanha sempre pelas redes sociais, em especial os nossos alunos do Colégio Estadual de Concurso, sede do Centro da Brasil e Oliveira Paiva. Antes de mais nada, vale lembrar-lhes que ontem, 25 de setembro, foi dado início a novas turmas PM, manhã, tarde e noite, o Guarda Municipal de Fortaleza, manhã, tarde e noite, e Guarda Municipal de Eusébio, manhã, tarde e noite, turmas oficializadíssimas. Hoje, na companhia do mestre Valber Siqueira, vamos falar um pouco sobre direito administrativo, artigo 37, vamos falar sobre administração pública. Profzinho, em especial, antes de mais nada, vamos divulgar, vai ter um revisar, super revisar, aulões também, e aquele abraço especial para essas professoras e professores que estão aí naquele pique, naquela correria para a prova que vai ser agora em outubro. De antemão, desejamos a todos vocês boa sorte, boa prova e que vocês consigam alcançar o tão sonhado cargo público. Com vocês, prof. Valber Siqueira. Embora isso que eu vou falar agora rapidamente sirva não só para o concurso do pessoal da SEDUC, mas também para outros, mas o nosso foco agora é, com certeza, esse povo específico, né? Esse grupo específico. Lembrar vocês, convidar vocês para o quarto aulão, olha só, como deu certo. Quarto aulão para a SEDUC aqui, que vai ser na véspera das eleições, do dia 6, hein? Olha aí, muito possivelmente de manhã, tá? É só você ligar aqui para o Tiradentes do Centro, que você tirará as dúvidas, ok? E também estarei no Revisaço, que ali vai ser pauleira, né? Vai ser pegada. Vai ser pegada mesmo, 1h30, são 3 turmas diferentes, sai de uma, já entra noutra, vai ser pauleira. Esse vai ser no dia 11, é 11. Acho que é 11 ou É um dia antes do meu aniversário, dia das crianças é meu aniversário, dia 11, Me disseram que era 12, mas vamos depois confirmar. não é feriado mesmo, é feriado, é dia 12, dia 12, retificando, tá? reto, correto, corrigindo. Vai ser de manhã e à tarde, eu vou estar pela manhã. Dia 12, é no feriado, meu aniversário. Exatamente. Ó, já está tudo pronto, as questões já estão montadas, e eu convido vocês, tá certo? A administração pública é muito grande, né, esse ponto a comentar. Mas o que a gente pode falar? A administração pública, que faz parte da administração direta e indireta, ok? A administração indireta é composta dos entes políticos do Estado. O artigo 1º da Constituição Federal. Quem são os entes políticos do Estado? Aí, a União, o Distrito Federal, Estados membros e municípios. Mas você também tem, nesse aspecto, né, da administração pública, a administração indireta, que é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Não esqueça do fenômeno da desconcentração e da descentralização. Desconcentração, você vê aquele negócio CO ali, ó, CO cria órgãos, né? Toda vez que a administração pública cria um órgão, um ente despersonalizado para desempenhar um determinado tipo de função, certo? Que normalmente ela prestaria, a administração direta prestaria, então é a desconcentração. Se desconcentração é criar órgãos, extinguir órgãos é a concentração, que é o fenômeno inverso, ok? Que mais? A descentralização. Existem 2 tipos. A descentralização é a criação de entidades, pessoas jurídicas. A descentralização pode ser por delegação, e aí é um particular que presta serviço, não é a administração pública, ou por outorga, ou os serviços. Essa sim é que é composta da chamada administração. Já que nós falamos de desconcentração, professor, vamos dar um exemplo também para poder esse cara bem ciente, quando se fala de desconcentração, que cria órgãos, alguns exemplos de órgãos, e também poderíamos falar também sobre a descentralização, também cria entidades, também alguns exemplos de entidades para poder saber o que são. Vamos lá, as escolas municipais. Tchau, Diva, Graça e Massafera. As escolas. Tchau. As escolas que vocês vão fazer parte, tá? O pessoal da SEDUC são órgãos, entendeu? Agora, as secretarias, a própria SEDUC, a Secretaria de Educação, é um órgão também, os ministérios, enfim, departamentos, e nós temos vários tipos de órgãos, né? Agora, com relação às entidades, você tem aí as autarquias, IJF é um exemplo, o DETRAN é um exemplo, a Casa da Moeda é outro exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, que vai fazer concurso agora, também é uma entidade. A principal diferença de entidade para órgão é que a entidade tem a personalidade jurídica, ou seja, a capacidade de contrair direitos e obrigações, diferentemente do órgão. O órgão não tem, aliás, vamos colocar uma coisa importante para eles aqui. O órgão não tem personalidade jurídica própria, não pode contrair direitos e obrigações, o órgão não pode ser processado, ele não tem a capacidade processual passiva. Você não processa órgão, você processa o ente
que o órgão está ligado. Tipo, se acontecer algum problema na escola, certo? Algum dano moral, algum problema com algum aluno que seja, e a mãe, os pais quiserem processar, não é a escola, não é a SEDUC, vai processar o município. E aí, se valendo daquela teoria, né, parágrafo 6º, né, do artigo 37 da Constituição, a responsabilidade civil, né, a vítima processa o Estado e o Estado depois processa o agente que é causador do dano. Quando se fala em responsabilidade civil, é bom também a gente poder também distinguir para eles no passo a passo quando é que vai ter a responsabilidade objetiva e a subjetiva, ou seja, é melhor você poder explicar também para eles também. A subjetiva é aquela que depende da comprovação do dolo ou a culpa do agente. O dolo é a intenção, a culpa você não teve a intenção de praticar o ato, mas responde por negligência, imperícia ou imprudência. Esta é do servidor, a responsabilidade subjetiva do servidor. Regra geral, a do Estado é a objetiva, é aquela que independe da comprovação do dolo ou culpa. O que é que se exige na responsabilidade objetiva? O nexo causal, certo? Que é a relação de causa e efeito, e a comprovação do dano, do valor do dano em si. Aí você pode processar, ok? Lembre-se que também a administração pública, tá? A responsabilidade objetiva é baseada no risco administrativo, ou seja, o Estado só responde se ficar provado que o dano, que o agente causador do dano estava no desempenho de suas funções, entendeu? Então, está isso dentro da parte da legislação. Outro assunto também que é muito importante, prof, que muitos também perguntam, quando se fala em extinguir e criar, porque tem situações que são autorizadas, outras são criadas. Vamos também falar um pouco também sobre isso para isso também? Vamos lá. A Constituição Federal estabelece que existem entidades que são criadas por lei, entidades são as pessoas jurídicas, e outras são autorizadas por lei. Há uma diferença substancial entre ser criada e autorizada. A criada é aquela entidade que surge bastando a lei, não precisa de outra providência do executivo, basta a lei. Uma lei específica, ou seja, uma lei que trata especificamente sobre o assunto. Mas existem aquelas entidades que são autorizadas por lei. São aquelas que, além da lei, mais um registro, existe de um registro. Esse registro pode ser no cartório, se a entidade não tiver fins lucrativos, ou pode ser na junta comercial, se ela tiver fins lucrativos. Quem são as criadas por lei? Nós temos duas: as autarquias e as fundações públicas de direito público. Quais as que são autorizadas por lei? Fundações públicas de direito privado e as estatais, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Criações e extinções, prof. Ok. Criação tem que ser por lei, tá? Tu diz das entidades, né? Criadas por lei, extintas por lei. Princípio da simetria, tá? Se a entidade foi criada por lei, não pode ser extinta por decreto, por exemplo. Se o prefeito de Fortaleza aqui, vamos citar o nosso exemplo aqui da capital Icarina, se ele quiser extinguir com a MC, a autarquia municipal de tanto, se fosse o caso, ele necessitaria de um projeto de lei, de uma lei. Ele não pode com uma canetada. Não confunda com extinção de cargos. Cargo você pode extinguir por decreto, se o cargo estiver livre. É o tal do decreto autônomo, né, que a gente conhece muito. O cargo estando livre, ele pode sim ser extinto por decreto. Se estiver ocupado, não. Só pode ser extinto por lei. Prof, depois desse breve resumo, você acha que ainda falta mais alguma coisa que a gente possa poder passar para essas nossas alunas e alunos que nos acompanham, que estão simplesmente focando na administração pública? Porque direito administrativo em si já é uma matéria muito complicada. Você tem que ler, reler com frequência e ficar sempre antenado. Ainda mais quando se fala de administração pública. Eu vou aproveitar para dar um... É lógico que tem muita coisa a falar, mas eu vou dar um recadinho aí para você. Gente, nesse caso específico dessa prova de vocês aqui, e no que compete a minha parte, são duas partes nítidas. Uma parte teórica, que envolve a administração pública e princípios. Mas tem uma outra parte que é a legislação. Gente, tem que ler a lei. Cai a lei seca. A lei seca é a lei que está lá. É o que está escrito no estatuto. Ainda existem alunos, e você é um aluno experiente, que já passou em concurso, você sabe disso. Tem aluno que acha sacal ficar lendo lei. Mas tem que ler, gente. Não tem. Porque na prova, o que é que se cai? Tá? Cai a letra da lei. Às vezes ele muda uma palavra, bota o não onde não está. Ainda há um grupo de alunos, e eu
eu coloco isso por conta de inexperiência ou até de pressão, né, que já estão preocupados que a prova está chegando, achando que não se deva ler a lei, que isso é sacar, mas faz parte, pessoal, tá? Isso existe em todo e qualquer concurso. Onde há lei, você tem que ler a lei, tá? Agora, para que serve o professor? Ele vai fazer uma filtragem daquilo que é importante, que não é, o que foi revogado, o que mais cai. É isso que o professor... E também, prof, já que nós falamos um pouco também sobre administração pública também, o senhor também tocou até um pouco falar sobre princípios, que também tem muita gente, prof, que hoje, estudando ainda, aí, assim, por nunca ter visto, não tem dúvida quando se fala em princípios, quando nós temos princípios expressos, os expressos que estão ali na Constituição, e também temos aqueles tácitos, ou seja, aqueles que, entendeu, são ocultos, entendeu? Tipo, prof, os princípios atualmente nós conhecemos muito o LIMP, e também tem outros princípios também, não é isso que também... Legalidade, impessoalidade, né? Moralidade, publicidade e eficiência, que aliás eu estou dando agora, aí na guarda de Fortaleza do Eusébio, né? Está bem fresco aqui na nossa cabeça. Mas eu queria destacar não os explícitos, mas eu queria destacar dois que são muito importantes, são implícitos. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, certo? Sim. E também a indisponibilidade do interesse público. Por que eu vou dar destaque a esses dois? Porque esses dois são chamados binômios do direito administrativo. Eles são considerados pedras de toque do direito administrativo, ou seja, o regime jurídico administrativo está baseado nesses dois tripés, nesses dois princípios, certo? Então eles são muito importantes. O interesse público, toda vez que se chocar com o interesse privado, o interesse público vai prevalecer, tá certo? Por exemplo, quem fixa o que vai cair na prova é o interesse público, é a administração pública, não é o particular. Veja que do último concurso para esse agora, o último concurso teve raciocínio lógico, e esse agora decidiram tirar e colocar esse outro aí, né? Que é uma mistura, né? De matemática, de estatística, enfim. Isso é o interesse público, supremacia do interesse público. Então é a base do nosso direito administrativo, tá? Toda vez que o interesse público chocar com o interesse privado, o interesse público vai prevalecer. Então, galera, fica sempre antenado conosco aí. Qualquer informação aí, você pode entrar em contato conosco. Meu WhatsApp é 085-996003611. Deixa lá, crítica, sugestão de dúvidas, manda por dúvida lá que a gente fala com o professor. E também tem o do professor Valdo, que inclusive também ele tem vários livros aí no mercado, já são mais de 8 livros, né, profzinho? Já 8 livros. Já são 8 livros aí, tem vários da área administrativa e tem questões que é fundamental para o concurseiro, sempre está fazendo ali questões. Profzinho, o WhatsApp para contato, também são redes sociais aí. 85 987 38 0444, inclusive você pode usar para encomendar os livros, tá? O show praticamente tem todos os meus livros. E o último, o mais recente, foi exatamente o Estatuto do Estado, que nós comentamos. Mas tem um outro anterior, 500 questões comentadas para concurso, tá? Estou com uma boa promoção para vocês. Entre em contato via WhatsApp aqui, tá? Eu posso até enviar via correio também, dependendo aí dessa questão da distância, enfim. Nós temos também um curso zero, o curso Estaca Zero, que foi gravado no Instinto Bizu Concursos. E nós temos 33 vídeos, praticamente com 70% que cai em provas, né, de direito administrativo gravados nesse vídeo. Esse aí também pode entrar em contato. Meu Facebook é Valber Siqueira, estou à disposição de vocês. E o pessoal aí, aguardem o pessoal da Seduc aí, para esses 2 encontros que nós temos. Fora o aluno de véspera, né, esse eu não estarei, mas lá a Emily com certeza representará o direito administrativo. Então, galerinha, ó, antes de mais nada, prof, quero aproveitar aqui e falar para cada aluno, não só da Seduc, de qualquer tipo de curso que está fazendo, ou Polícia Civil, ou PRF, ou PF, Guarda Municipal, independente de qual seja o seu concurso. Olha só, é importante você simplesmente ficar sempre apegado a uma situação seguinte: desmotivações sempre irão aparecer. Quedas sempre poderão aparecer também, mas você vai ter que ser forte para poder saber na hora de se levantar. Você tem que sempre manter um foco, saber que nada vem fácil. Inclusive, esse negócio de se desmotivar, né? Você vê que às vezes até da sua própria parente, seus próprios familiares, eles são que mais desacreditam. Eles mais desacreditam em você, entendeu? E a cobrança. E quando você não consegue rapidamente passar, porque tem uma fila, como os especialistas dizem, você tem que ter um tempo, tem que perseverar. Mas quando os seus próprios familiares não acreditam em você, se torna a tarefa ainda mais difícil, mas mais desafiadora. Porque na hora que você passar, pode ter certeza, esses que não acreditaram em você, que não apoiaram você, vão dizer que fizeram parte
desse seu sucesso. Então né? faça assim, ó, seja forte, persevere, não desista, siga em busca do seu sonho que você sabe que é possível ser alcançado. Olha, lembre-se, só depende de você. Às vezes você fala assim, poxa, são tão poucas vagas, mas lembre-se, você só precisa de uma vaga e essa vaga será sua. Muitas vezes você está cansado, ou você cansado ou cansado, independente se é professor ou professora, você chega cansado demais, aí vê aquela sala com 200 alunos, 150, 180, mas lembre-se, esses esforços serão válidos posteriormente quando você está plantando, você vai colher no futuro a sua aprovação, a sua independência financeira. E hoje você está simplesmente sendo um concurseiro, futuramente você será um concursado. Olha só, galerinha, esse canal do YouTube, alô galerinha, não é meu, não é do professor Valber, ele é nosso, porque juntos somos mais fortes, porque nós acreditamos em vocês. Então siga, vá em busca, porque você é capaz, você poderá e você conseguirá. Geração Concurseira, professor Valber Siqueira, alô galerinha, e Colégio de Concurso Antenados, 24 horas fanpage, alô galerinha, no Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira, meu Instagram, Giliardo Underline Show, e fica antenado conosco, clica aí embaixo, inscrever-se, curtir, compartilhar, crítica, sugestões e dúvidas, beijo para todos vocês e obrigado a cada um de vocês que sempre nos acompanha, valeu, bem Tiradentes, grandes conquistas começam aqui, e dia 25 ontem, foi iniciado novas turmas, PM, manhã, tarde e noite oficializado, Guarda Municipal, manhã, tarde e noite de Fortaleza oficializado, e Guarda Municipal de Eusébio, manhã, tarde e noite, Carimba também, turmas oficializadas. Tchau, valeu!